Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Antônio Florencio, sou professor de Química e hoje vou conversar um pouquinho com vocês, vou falar um pouco sobre a chamada Química do Acaso. Antes de explicar o que é Química do Acaso, eu gostaria muito de agradecer à equipe do Condec pelo convite, a oportunidade de compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco daquilo que eu estudo com vocês. Eu estou muito agradecido mesmo e gostaria de parabenizar muito a iniciativa. Eu acho que esse congresso vai ser um marco, principalmente pelo fato do período que nós estamos vivendo, né? Ele está ocorrendo durante a pandemia do coronavírus. Então, é um momento para nós refletirmos novas possibilidades de compartilharmos informação, compartilharmos conhecimento. E um congresso online mostrou-se, assim, fantástico nesse período, mostrou-se como se fosse próprio mesmo durante esse período. Então, meus parabéns a toda a equipe envolvida e meu muito obrigado pelo convite. Bom, o tema da minha apresentação, o tema dessa palestra é a química do acaso. Eu escolhi como subtítulo, subtema, como algumas substâncias fundamentais para as nossas vidas foram descobertas, entre aspas, sem querer. Eu quero falar um pouco com vocês sobre exatamente esse aspecto que a gente não consegue quantificar, não consegue levar em consideração em um trabalho científico. Para qualquer um que conhece bem como funciona a ciência, sabe muito bem que ela é feita com muito trabalho, com muito suor, com muito planejamento. Então dedicamos horas da nossa vida, dias da nossa vida, estudando, planejando o que nós vamos fazer, executando. Inúmeras vezes a execução não dá certo, precisamos repetir uma, repetir duas, voltar, estudar de novo, voltar para a bancada. Então, assim, todo o processo de desenvolvimento científico é muito laborioso. Só que ao longo da história nós tivemos inúmeras personalidades, inúmeras pessoas que conseguiram ou descobrir uma coisa específica, ou conseguiram medir, quantificar, por exemplo, uma propriedade de uma substância já conhecida, e elas acabaram ficando famosas ao longo do tempo. Mas algumas situações dessas é bem interessante porque teve ali um aspecto não quantitativo, que é o que eu estou chamando aqui na apresentação de o acaso, ou uma descoberta sem querer. Eu queria compartilhar com vocês algumas dessas descobertas. Bom, antes de passar para a apresentação propriamente dita, primeiro já estou pedindo desculpas prévias. Esse vídeo está sendo gravado em casa, então tenho aqui todos os problemas normais dos vídeos que eu costumo gravar. Então, o cachorro aqui da vizinha ou do vizinho do lado pode latir, pode passar o carro do gás, alguém pode buzinar, crianças na rua, que não deveriam, mas enfim, crianças que eventualmente estejam na rua podem gritar, telefone tocar, enfim, problemas que são comuns quando utilizamos esse tipo de tecnologia. Então, não sei se irá acontecer, mas de cara eu já peço desculpas. E a segunda coisa, eu queria me apresentar um pouco a vocês antes de falar sobre o assunto propriamente dito. Como eu disse, eu me chamo Antônio Florencio, eu sou professor de Química. Sou professor de Química há mais ou menos uns 15 anos e mais ou menos também nos últimos 10 anos, um pouco menos, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então já tem mais ou menos aí uns 10 anos que eu estou no Instituto, mas na minha carreira como professor deve ter algo em torno de 15 anos. Há 5 anos atrás, eu decidi montar um espaço virtual para ensinar Química. Na verdade, eu criei um canal no YouTube e muito provavelmente, se alguém me conhece, não é do Instituto Federal, mas sim desse meu canal, o Universidade da Química. A Universidade da Química já tem mais ou menos uns 5 anos, um pouco mais, na verdade, que 5 anos. Lá você encontra, por exemplo, inúmeras aulas focadas, voltadas para a área de graduação em Química. Eu já tive inúmeros alunos, por exemplo, alunos entre aspas, né? Pessoas que acompanham meu trabalho, que estudaram por essas aulas, ou na Universidade da Química, canal aberto, ou por algum curso da minha plataforma de curso, que estudou por ali, se preparou, melhorou as notas, ou conseguiu aprovação no mestrado, doutorado, algum concurso público. Então, um dos meus objetivos do canal é isso, a popularização do conhecimento técnico, né, o conhecimento mais aprofundado de Química voltado para a área de graduação. Mais recentemente, entretanto, eu tenho trabalhado muito mais com divulgação científica. Eu utilizo várias ferramentas para isso, faço análise de animes, de desenhos, de coisas da cultura pop,
conto algumas curiosidades. Então eu tenho focado bastante, mais recentemente, na divulgação científica e também no ensino formal de Química, só que na forma de resolução de questões para concurso. Então se você se enquadra em alguma dessas situações, você quer aprender um pouco mais de Química, voltado para a graduação, ou quer aprender um pouco mais sobre curiosidades químicas, eu faço o convite de você dar uma olhada lá no Universidade da Química. E uma das coisas que eu estava já há algum tempo querendo falar, e eu aproveitei então a oportunidade do convite aqui do Condec para compartilhar isso, é exatamente sobre essas descobertas ao acaso. O que é mais interessante, e eu não sabia, eu aprendi preparando essa apresentação, é que esse nome, né, Descobertas ao Acaso, tem um nome específico, existe um nome para isso. Nós chamamos de serendipidade. Eu estou me acostumando com esse termo. Não sei se você já conhecia. Para mim ele é bem novo. Serendipidade. Serendipidade é uma espécie de neologismo, é uma adaptação direta de um termo em inglês, o serendipity, que está associado exatamente a isso. Bom, o que significa, né? De onde que veio esse nome serendipidade, né? Por que na química ao acaso? Por que na ciência ao acaso? Bom, esse termo ele é uma derivação de um conto chamado Os Três Príncipes de Serendip. Esse é um conto bem antigo. Se vocês olharem aqui a data, bom, dependendo da publicação, nós estamos falando aqui do começo do segundo milênio. Ele foi publicado, acho que em 1100, mas ele só chega no 1010, aliás, ele só chega no Ocidente em torno de 1152, nesse compilado aqui de contos lá na Itália. Bom, Os Três Príncipes de Serendip conta a história de três príncipes do local chamado Serendip. Serendip é o nome antigo para a ilha de Sri Lanka, ou a antiga ilha de Ceilão, né? Hoje Sri Lanka. Lá é um local muito rico culturalmente, ele fica no sul da Índia, então tem várias histórias, e uma delas é a respeito desses três príncipes que, de uma maneira fantástica, eles meio que conseguem descobrir coisas novas, só que meio que sem querer, né? Eles não têm exatamente aquele objetivo, mas eles conseguem literalmente coisas fantásticas. Então, o nome serendipidade é uma adaptação do serendipity, em inglês, que por sua vez é uma homenagem a esse conto, né? Os Três Príncipes de Serendip. Uma definição um pouco mais formal é que a serendipidade ela é a faculdade de realizar descobertas afortunadas e inesperadas ao acaso. Obviamente, isso aqui serve para tudo, nós vamos focar na área de Química. Então, a faculdade de realizar descobertas afortunadas e inesperadas por acaso. Eu destaquei descobertas inesperadas e poderia também destacar o afortunadas, porque são boas coisas que surgem daí. Se nós fôssemos fazer uma adaptação desse termo para a nossa cultura, né, para o português, seria o ditado mirei no que vi, acertei no que não vi. Então, assim, a pessoa poderia estar procurando uma determinada coisa, tinha um determinado objetivo, só que não conseguiu aquele objetivo e fortuitamente acabou encontrando um outro objetivo. E se nós formos parar para pensar, existem muitas histórias dessas na ciência, assim, inúmeras. Eu vou destacar aqui como isso aparece, por exemplo, na medicina, como nós somos beneficiados dessa, entre aspas, química do acaso. Mas não apenas medicina, né? A própria química pura em si, mas também a indústria, ela se beneficiou muito dessas descobertas ao acaso. Essencialmente, essa apresentação vai ser baseada nesse livro, não sei se vocês conhecem, tá a capa aí para vocês, mas eu estou com ele aqui. É o Descobertas Acidentais em Ciência, do Royston Roberts. Esse livro, acho que ele não está sendo vendido mais, ele foi um empréstimo feito por um amigo meu, e essencialmente nós temos inúmeros casos, inúmeras situações em que a serendipidade ela acabou se tornando algo muito benéfico para a humanidade. Então, assim, baseado aqui no índice do livro, nós temos nada mais do que 36 descobertas. É óbvio que eu não vou apresentar essas 36, eu escolhi aqui uma meia dúzia ou um pouquinho mais, só que teremos outras curiosidades dessas, muito provavelmente lá na Universidade da Química. Bom, então deixando de papo, vamos direto para as serendipidades, né, os casos curiosos. O primeiro que eu trago aqui para vocês foi definido por esses dois senhores aqui, o Joseph Merinck e o Oscar
Minkowski. Não sei se vocês conhecem eles por nome, na área de química não são muito conhecidos, e o trabalho deles ocorreu ainda no século XIX. Eles perceberam uma coisa muito importante que talvez alguns de vocês sejam beneficiados, quem sabe um dia eu acabe sendo beneficiado, embora não queira muito. Eles descobriram fortuitamente, ao acaso, como funciona o pâncreas. Mais especificamente, o principal papel do pâncreas para todo o metabolismo do nosso corpo, em especial o metabolismo da glicose. Então, por que foi descoberto ao acaso? Eles queriam exatamente saber como funcionava o pâncreas, o papel do pâncreas. E aí eles estavam trabalhando ali com alguns cachorrinhos, coitados dos cachorros. Eles pegaram, por exemplo, um cachorro e retiraram o pâncreas desse cachorro. E aí eles notaram uma coisa meio esquisita. Quando esse cachorro, pobrezinho sem pâncreas, urinava, viu uma quantidade anormal de moscas ali para a urina, assim, muito mais do que eles esperavam. E eles notaram que, de alguma forma, essa urina, do cachorro estava muito doce, tinha um excesso de açúcar ali. Então eles começaram a fazer a primeira ligação que se o animal, o cachorro pelo menos, não tem um pâncreas, então possivelmente isso altera o metabolismo da glicose. Posteriormente, eles perceberam uma outra coisa. Eles verificaram que o pâncreas, ele eliminava ali uma espécie de secreção. Essa secreção vinha sobretudo de umas células que eram pouco isoladas, que pareciam ilhas. Essas células são chamadas de ilhotas de Langerhans. É só um detalhe, o trabalho não é exclusivamente deles dois, mas eles foram os primeiros a perceber essa relação entre o pâncreas do cachorro e uma urina mais doce, uma urina rica em glicose. Então, eles notaram, não necessariamente eles, mas foi notado, que essas células separadas, que pareciam ilhas devido à distância, as chamadas ilhotas de Langerhans, acabavam secretando uma substância, e essa substância foi dado o nome de insulina. E por que o nome é insulina? Exatamente porque ela é produzida por ilhotas. Então, insulina está associado com insular, com ilhas. E aí, eles notaram também que, ao retirar essa secreção e administrar essa secreção a cachorros que não tinham pâncreas e, portanto, tinham ali a urina com excesso de glicose, eles notaram que esses cachorros melhoravam ali o seu quadro. A urina, por exemplo, saía com menos glicose. Então, veja a via de mão dupla, Eles notaram que se tira a glicose ali do pobre cachorrinho, a urina fica rica em glicose. Mas eles pegam a secreção produzida pelo pâncreas, por essa glândula, hoje chamamos de insulina, e dão insulina para o mesmo cachorro ou outro cachorro sem pâncreas, essa concentração de glicose na urina diminui. Então, a partir daí, começaram os estudos sobre o papel da insulina e, sobretudo, como ela é fundamental para regular o funcionamento normal do corpo e combater o que nós chamamos de diabetes. A diabetes acaba sendo um distúrbio onde a insulina não é produzida ali em quantidades adequadas. Então, a administração externa de insulina torna-se fundamental para a melhor qualidade de vida de alguém que tem diabetes. Eu, como falei, não sei se você faz uso de insulina. Eu espero nunca fazer, mas eu fico feliz que, se um dia eu precisar, hoje nós temos a insulina. Esse acaba sendo um exemplo fantástico de serendipidade. Os pesquisadores não tinham ideia de como que o pâncreas produzia insulina e como a insulina poderia ser utilizada para o tratamento de diabetes. Bom, vamos avançar, vamos tirar mais um. Agora, esse é um pouco triste. Gás mostarda. O gás mostarda, que na verdade não é um gás, é um líquido, ele foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. A princípio foram os alemães que utilizaram isso e chamavam essa fumaça amarelada de cruz amarela. Uma simples referência a uma cruz mesmo de sepulcro. Então, se a pessoa viu aquela cruz amarela, o que aquilo provocava no organismo eram efeitos terríveis, terríveis mesmo. Estou mostrando para vocês essa pintura, talvez seja até um pouco forte, mas mostra os efeitos que o gás mostarda produzia na pele, produzia nas vias aéreas. Só que se você procurar fotos no Google, assim, tem que ter o estômago forte, porque é terrível, terrível mesmo o efeito do gás mostarda. O gás mostarda, sobretudo, essa molécula aqui, é um composto análogo de um éter, só que de enxofre, um tioéter, e temos 2 átomos de cloro na ponta.
Bom, por que o gás mostarda está aqui e associado à medicina? Aqui é um outro caso de serendipidade, só que um caso muito infeliz. Então, durante o período ali da Primeira Guerra, um navio aliado, com, obviamente, seus soldados, carregavam ali uma determinada quantidade, uma grande quantidade de gás mostarda. Bom, eles foram atingidos, provocou-se ali um enorme dano, o gás mostarda acabou sendo liberado, matou muitas pessoas e feriu muitos desses soldados. E durante o tratamento perceberam uma coisa: esses soldados que tiveram contato direto com o gás mostarda caiu na água, por exemplo, ele não é solúvel, mas enfim, estava ali na água, os soldados caíram na água, tiveram contato direto, além de todos os malefícios, né, todos os danos provocados ali a esses soldados, notou-se que a quantidade de glóbulos brancos desses soldados em contato com o gás mostarda diminuiu muito. E, obviamente, isso produz uma série de problemas. Muito bem, a história é triste, só que essa observação de que o gás mostarda ele acaba diminuindo muito a quantidade de linfócitos, de glóbulos brancos, acabou sendo um passo muito importante para a medicina e para o desenvolvimento da quimioterapia. Bom, o gás mostarda ele não é utilizado. O que foi utilizado posteriormente na medicina é chamada mostarda de nitrogênio. A principal diferença é retirada aqui do enxofre e a adição de um grupo nitrogênio CH3. E qual foi a lógica? Bom, quando uma pessoa padece de leucemia, quando ela sofre de leucemia, ela tem uma quantidade muito grande de glóbulos brancos. A produção de glóbulos brancos ela é excessiva. Se o gás mostarda diminui a quantidade de glóbulos brancos de uma pessoa saudável, será que ele não conseguiria manter o equilíbrio de uma pessoa que apresenta leucemia? Bom, é um risco muito grande, né? Gás mostarda é muito tóxico. Mostarda de nitrogênio é menos tóxica, mas ainda assim ela é tóxica. Bom, foi utilizado durante algum tempo no tratamento. Não curava a pessoa do câncer, mas acabava ali regulando essa taxa de leucócitos. E só para vocês terem uma ideia do ponto de vista químico, né, como que funciona o gás mostarda, ou nesse caso a mostarda de nitrogênio? A galera com um pouco de mecanismo, né? Químico gosta de mecanismo, ou pelo menos deveria gostar, é a base de química orgânica. A primeira etapa aqui seria o ataque desse par não ligante do nitrogênio, esse átomo de carbono. Temos aqui uma reação de substituição nucleofílica, temos a saída do cloreto e formamos esse análogo aqui de um anel epóxido. No caso, é o íon aziridínico. E aí, assim como o anel epóxido, esse anel aqui é muito tensionado. Então, ele simplesmente reage com uma base nitrogenada do DNA e ele se liga à base nitrogenada. Bom, nós temos esse outro ramo aqui, formamos um outro anel no mecanismo similar e outra base nitrogenada, né, seria a outra fita do DNA, ataca esse anel. E com isso nós juntamos essas duas fitas do DNA através de ligações covalentes. Isso aqui é o efeito de emperrar o zíper, né? Imagina ali você abrindo o zíper da sua calça, ele emperra, você não consegue mais abrir. Essa forma de atuar acaba danificando o processo de reprodução, replicação do DNA. Bom, se for numa célula saudável, isso é muito ruim, mas se for numa célula de câncer, uma célula carcinogênica, isso acaba sendo muito útil, né? Impede ali o processo de replicação. Então, esse é um caso triste, não é tão legal, mas é mais um caso em que a medicina ela acabou sendo beneficiada através de uma descoberta ao acaso. Uma triste descoberta, mas uma descoberta ao acaso. Bom, o terceiro caso que eu queria mostrar para vocês, esse com certeza é o número 1, a maior parte das pessoas conhecem, que é o trabalho do Alexander Fleming no desenvolvimento do que conhecemos hoje como antibióticos. Então, assim, se você já teve alguma infecção, você já tomou um antibiótico. E eu olho os antibióticos como sendo uma das maiores maravilhas do século XX. Embora estejamos chegando num ponto em que é meio complicado o uso de antibióticos, temos muitas bactérias resistentes, ainda assim, antibióticos salvaram vidas. Numa época anterior, se alguém ferisse, por exemplo, o braço, a perna, correria o risco de sofrer a retirada desse membro ou então acabar morrendo devido à infecção. E o Alexander Fleming, sem querer, acabou descobrindo um antibiótico muito poderoso, que foi a penicilina. A penicilina, ela hoje é comercializada com o nome de benzetacil. Se você já tomou uma injeção de benzetacil, você já fez uso da penicilina.
A penicilina é produzida por um fungo, né? Aqui nós temos a representação do fungo e os esporos desse fungo liberam essa substância. Bom, esse fungo é chamado Penicillium notatum e a substância produzida por ele é chamada de penicilina. Por que esse é um caso de serendipidade? Bom, aqui a gente consegue ver o Sr. Fleming olhando para essa placa de Petri. Bom, acontece que o Fleming já trabalhava com isso, com culturas de bactérias, e ele fez várias placas de Petri com culturas de, se não me engano, estafilococos, de bactérias lá específicas. Ok, ele deixou lá, ele fechou o laboratório, voltou algum tempo depois, e ele percebeu que uma das placas ali estava aberta, ela estava suja. Ele pensou, não deu muito certo isso daqui, então ele foi lavar. Então ele simplesmente pegou, lavou e depois refez de novo o experimento. Acontece que ele lavou muito mal, mas lavou muito mal mesmo. Ainda bem que ele lavou mal. Porque ele notou que nas outras placas as bactérias, a cultura de bactéria continuava crescendo. Mas naquela placa que ele encontrou suja, ele percebeu que tinha uma região ali em que as bactérias não cresciam, a cultura não ia para aquela região. Então ele começou a investigar. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: quando ele deixou uma placa aberta, de alguma forma vieram esporos desse fungo, talvez do chão, empurrados pelo vento, a gente não sabe exatamente, mas que foram exatamente ali para aquela placa. E esse fungo produziu ali a penicilina. E por que não cresceu bactéria naquela região? Porque a penicilina é tóxica para a bactéria. Ele conseguiu notar ali que existia um que nós chamamos hoje de antibiótico. Posteriormente ele estudou, conseguiu isolar, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1945, não foi o único, dividiu o prêmio. E aí esse é um dos maiores exemplos de como a sorte acabou ajudando o Sr. Fleming e, por extensão, acabou nos ajudando. Se ele tivesse, por exemplo, tapado direitinho ali a primeira placa, ele não teria percebido isso. Se ele tivesse lavado de maneira adequada ali a placa de Petri, ele não teria percebido isso. Só que ele não fez isso, foi displicente nesse aspecto e acabou então notando a correlação entre a penicilina e seu efeito antibiótico. Bom, só para vocês terem uma ideia como que funciona a penicilina, as bactérias elas têm uma parede celular. E para fazer essa parede celular, eles utilizam uma enzima chamada de transpeptidase. Estou representando dessa forma aqui. A transpeptidase são alguns grupos OH meio soltos, e esses grupos eles acabam atacando essa estrutura aqui da penicilina. Isso aqui é um anel de beta-lactama, o anel de uma amida cíclica altamente tensionado. Então esse OH ataca esse anel, ele acaba rompendo esse anel e a molécula fica incorporada à transpeptidase. Acontece que a transpeptidase, quando está associada à penicilina dessa forma, ela não atua, ela fica inativa. Então com isso ela não consegue construir ali, fazer a manutenção da parede celular nas bactérias e acaba inativando as bactérias. A grosso modo acaba matando as bactérias. Essa mesma referência da penicilina é citada em um anime que eu gosto muito, eu trabalho muito com ele lá no meu canal, que é o Dr. Stone. O Dr. Stone conta a história do Senko, um rapaz que, acorda no mundo 3.200 anos depois do equivalente ao nosso mundo, e lá absolutamente não tem nada. E em um determinado momento ele precisa produzir antibióticos. E ele cita que ele poderia produzir antibióticos a partir da penicilina, mas ele escolhe uma outra rota. Ele escolhe desenvolver sulfas, que também tem a sua origem ali meio que ao acaso, faz parte aí de exemplos da serendipidade. Bom, a penicilina hoje, essa penicilina original, ela acaba não tendo mais muito efeito, porque várias cepas de bactéria acabaram se tornando resistentes a ela. O que nós temos muito hoje são derivados da penicilina. Então todos eles mantêm aqui o anel beta-lactama. Aqui ele é comercializado na forma de um sal, por ser mais solúvel, e essencialmente esse grupo aqui que é modificado. Então nós temos o caso da amoxicilina, talvez você já tenha ouvido falar, da ampicilina, temos a cloxacilina, temos a penicilina O, e temos inúmeros outros derivados que vêm exatamente dessa ideia central da penicilina e segue exatamente o mesmo mecanismo. E esse daqui é, com certeza, acho que o maior exemplo de como o acaso ajudou na medicina e, de novo, por extensão, as nossas vidas. Bom, mudando agora um pouco o foco, olhando um pouco mais sobre aspectos químicos, mas ainda com a aplicação da medicina,
nós temos a utilização do óxido nitroso. O óxido nitroso é o N2O, ele é conhecido como gás hilariante ou gás do riso. E quando eu escuto o termo gás hilariante, gás do riso, não tem jeito, eu sempre lembro desse cara aqui. O que é o gás hilariante? Né? Nesse aspecto, quando a pessoa inala o óxido nitroso, ela fica mais leve, fica mais sorridente, um efeito semelhante ao quando ela está inebriada. Inclusive, muitas pessoas começaram a utilizar isso em festas. Aqui é um exemplo de uma festa onde a mulher está inalando o gás hilariante, a outra aqui já está inebriada, já está rindo, é usado como droga. Tá? Uma droga liberada, mas usado como uma droga. Bom, o grande aspecto da química do acaso com óxido nitroso está associado a este senhor aqui, o Horace Wells. O senhor Wells era dentista. Ele foi com um amigo dele numa dessas festas e ele notou que esse amigo, quando respirou bastante gás hilariante, ele arrumou uma briga, enfim, um efeito parecido, como se estivesse bêbado, só que ele acabou machucando a perna dele, se eu não me engano. Ele machuca a perna, machuca de uma maneira muito profunda, sangra. Assim, não foi um machucado pequeno, não. Mas o mais impressionante é que ele não sentia dor. E mesmo quando falado, olha, você está sangrando, ele não sentia dor. O Wells ele notou então que esse gás, além de ser utilizado ali como droga recreativa, ele poderia ser utilizado como anestésico. E imagina numa época em que não existia anestesia e que a pessoa tinha que ser operada, ou que a pessoa tinha que extrair o dente. Uma vez eu li que antes disso, né, os dentistas sempre extraíam o dente das pessoas com 2 garrafas de uísque. Uma era para a pessoa beber e a outra para ele próprio beber. Porque assim, imagina tirar um dente infeccionado, inflamado, sem anestesia. Então o que o Wells fez foi administrar o gás hilariante, o óxido nitroso, como sendo anestésico. E deu muito certo. A primeira vez que ele fez isso, ele conseguiu extrair um dente e a pessoa não sentiu dor, por conta dos efeitos anestésicos do óxido nitroso. Notem, a descoberta foi um acaso. Ele foi numa festa, ele queria se divertir. O amigo dele arruma uma briga, acaba rompendo, machucando na perna. Ele nota o efeito como anestésico e ele é um dentista. Se fosse, por exemplo, eu, né, não notaria, não teria prestado atenção nesse efeito. Bom, com esse mesmo mecanismo, o óxido nitroso foi utilizado como anestésico, o éter também foi. Infelizmente, o Wells ele não teve um fim muito bom. Ele fez uma apresentação pública do óxido nitroso como anestésico, só que parece que ele não deu uma quantidade muito adequada, ou não esperou ele fazer efeito. Aí extraiu o dente lá do homem, só que ele não estava anestesiado, ele acabou reclamando da dor, a carreira dele então foi pro poço, e depois ele acabou cometendo suicídio. Então nós não temos aqui um fim muito bom, mas devemos a ele e outras pessoas também, né, que estudaram isso, a grande bênção que é a anestesia. Né? Imagina uma cirurgia sem anestesia. E esse é mais um caso de serendipidade. Bom, passando agora para uma química mais propriamente dita, vamos falar do oxigênio. O oxigênio ele foi descoberto ainda no século XVIII. E temos 3 nomes associados à descoberta do oxigênio. Nós temos o Joseph Priestley, nós temos o Carl Tilly e nós temos o Antoine Lavoisier. Na verdade, o que contribuiu menos para a descoberta, ele contribuiu muito para a interpretação, mas o que contribuiu menos para a descoberta foi o Lavoisier. Nesse caso, eu vou contar para vocês a história do Priestley. O Priestley era um cara bem interessante. Ele era um químico por vocação, né? Lembrando que nessa época não existia exatamente a química, mas ele fazia vários experimentos ali em casa. Ele era britânico, foi perseguido na Inglaterra, ele acabou sendo acolhido nos Estados Unidos, muito bem acolhido, conheceu George Washington, conheceu Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, mas uma das maiores contribuições do Priestley é a descoberta do oxigênio. E para isso ele utilizou um aparato bem estranho. Ele conseguiu arrumar uma lente convergente de 30 centímetros, assim, muito grande. Sei lá, eu tenho um esquadro aqui, esse esquadro é de 20 centímetros. 30 centímetros seria mais ou menos aqui, então uma lente realmente muito grande. E com isso ele conseguia focalizar os raios de sol num ponto bem específico e aumentava muito a temperatura.
De novo, para quem já viu o Dr. Stone, sabe mais ou menos como é isso, né? Ele utiliza algo parecido. E o que ele fez, né? Aqui representa um dos seus experimentos. Ele tinha aqui uma bacia com mercúrio, trabalhava com mercúrio líquido. Colocava algumas substâncias aqui em cima e ele fazia com que os raios focalizassem sobre essa substância e gerava gases. Isso aqui é um gerador de gás. E com isso ele conseguiu produzir inúmeros gases. E ele notava ali as características desses gases, né? Produzia N2, produzia H2, bom, H2 não sei, mas produzia o CO2. E ele notava que na maior parte das vezes esses gases sempre apagavam a vela. Consegue ver aqui a vela? A vela não sobrevivia muito tempo na presença desses gases. Mas em uma determinada situação, ele pegou óxido mercúrico, HGO, e aqueceu. Bom, o produto disso nós conhecemos. Nós sabemos que ele gerou mercúrio metálico, que, enfim, ficou ali depositado em cima do mercúrio, e ele também gerou oxigênio, O2 puro. E a atmosfera ali ficou rica em O2. Ele notou uma coisa muito esquisita. A chama dessa vela, ao invés de apagar, como era o comum, pelo contrário, ela ficou muito mais acesa. Inclusive, as próprias faíscazinhas ali, né, aquela própria brasinha, pegava fogo, entrava em chamas. Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar em atmosfera de oxigênio. É muito perigosa, mas a combustão ali, o efeito de combustão é muito, muito mais intenso. E ele, enfim, começou a fazer vários experimentos. Um deles, que não sei se vocês conseguem ver, tem um ratinho. Ele colocou um ratinho dentro dessa atmosfera. Bom, ele matou vários ratinhos em atmosferas de CO2, atmosfera de outros gases. Mas ele notou que, nesse caso, esse ratinho vivia ali muito mais tempo, ele sobrevivia muito mais tempo dentro dessa atmosfera do que em outras atmosferas, ou mesmo do que quando tinha apenas ar, né? Lembra que tem uma taça emborcada, então o ar ali é limitado. Esse ratinho ele se sacrificou para a ciência. Ele durou um pouco mais, mas ele nos ajudou a entender o papel desse gás específico na respiração. Bom, esse gás era o oxigênio, foi o próprio Lavoisier que deu o nome a esse gás, eles trocaram algumas informações, mas o nascimento do oxigênio vem daí, esse gás que consegue alimentar as chamas, que consegue fazer, por exemplo, que os animais sobrevivam nele. O próprio Priestley respirou esse oxigênio, ele relata que sentiu seus pulmões se abrindo muito mais, foi um efeito bom para ele. Então, o nascimento do oxigênio acaba sendo um nascimento ao acaso. Um outro exemplo de química do acaso, de serendipidade, é um dos trabalhos, vários trabalhos, do grande Louis Pasteur. O Pasteur tem sua contribuição em vários ramos da ciência, mas para a estereoquímica, a sua contribuição foi quando ainda era jovem, ele só tinha 25 anos, e ele começou a trabalhar com alguns cristais. Ele estava trabalhando sobretudo com cristais de ácido tartárico, e ele percebeu que os cristais de ácido tartárico eram destrógeros, ou seja, desviavam a luz plano polarizada para a direita. E ele trabalhou também com alguns cristais de ácido racêmico. E os cristais de ácido racêmico eram inativos, não desviavam a luz plano polarizada nem para a direita nem para a esquerda. Para piorar a situação, ele percebeu que a composição química do ácido tartárico e do ácido racêmico eram exatamente as mesmas. Bom, ele começou a pesquisar um pouco mais, ele começou a estudar um pouco mais sobre isso e ele notou uma coisa muito, muito interessante. Quando ele analisou bem os cristais do ácido racêmico, ele percebeu uma coisa. Esses cristais, eles eram diferentes. Eles tinham ali uma relação de imagem-objeto. Então, ele notou que tinha ali dois tipos de cristais, um que tinha um formato e outro que tinha outro. E ele decidiu fazer o seguinte, separar esses cristais, eram diferentes, então haja ali paciência, né? Já é ruim catar feijão, imagina catar esses cristais. Então ele separou alguns desses cristais e, para surpresa dele, quando os cristais estão separados, um tem um efeito idêntico ao do ácido tartárico, era destrógero. O outro desviava a luz plano polarizada para a esquerda. Então, na verdade, o que ele chamava de ácido racêmico não era exatamente uma substância, mas sim uma mistura de substâncias. Com isso, então, ele lança as bases do que nós chamamos hoje de estereoquímica. Mas o mais interessante é o seguinte, no primeiro momento, a pessoa podia achar que essa questão do desvio para a direita ou para a esquerda é uma característica macroscópica do cristal. Só que o Pasteur foi mais além. Ele pegou isso daí, solubilizou em água e ele percebeu que a solução também mantinha as mesmas propriedades.
Ou seja, essa característica de desviar a luz plano polarizada, ela não era uma característica do formato do cristal, mas sim uma abordagem molecular. Bom, nessa época não se entendia exatamente o que era molécula, mas pelo pensamento da época, uma característica intrínseca à substância. Hoje, o que nós entendemos? Aquilo que ele chamava de ácido tartárico era esse isômero aqui, né, exatamente esse, do ácido tartárico. Nessa nomenclatura, o isômero L. E o que ele chamou de ácido racêmico, na verdade, era uma mistura do isômero L com o isômero D. Quando ele separou, ele teve ali o ácido tartárico L e o ácido tartárico D. Um exemplo de serendipidade, assim, Pasteur, ele não estava nem pensando em estereoquímica, o objetivo dele era outro. Ele conseguiu trabalhar exatamente com uma substância onde ela apresenta essa característica macroscópica, né? Você pode pegar um par RS, por exemplo, e os seus cristais não apresentam essa diferença como ocorre com o ácido tartárico. Então, assim, a grande sorte foi ele pegar exatamente uma substância onde essa diferença é macroscópica e, a partir daí, ele começou a examinar mais profundamente. Bom, saindo um pouco da química e passando agora para a indústria, nós temos o caso da vulcanização. A vulcanização da borracha, que nada mais é do que a adição de enxofre à borracha. A borracha já era conhecida há muito tempo, só que a borracha quase não tinha aplicação. Uma das principais aplicações da borracha serviu como borracha mesmo na escola, sabe, apagar. Tirando isso, a borracha era muito macia, em baixas temperaturas se tornava quebradiça, em alta temperatura ela se tornava pegajosa. A borracha não tinha muita aplicação. Até o Charles Goodyear, lembra o nome Goodyear, a fábrica lá de pneus, ele sem querer mesmo, ele misturar um pouco de enxofre à borracha e deixar cair no fogo. Bom, na prática é o seguinte, o Goodyear já trabalhava com borracha, só que ele foi ali um empreendedor meio que não deu muito certo. Ele fez um acordo com o governo, por exemplo, de vender, se não me engano, algumas pastas feitas de borracha. Só que devido à alta temperatura, elas ficavam muito pegajosas, sabe? Ele não conseguia trabalhar com a borracha porque a borracha era difícil de resistir a variações muito bruscas de temperatura. E quando a temperatura ficava lá embaixo, ela se tornava quebradiça. Bom, o Goodyear estava literalmente falido. Ele fez um acordo com o governo, vendeu algumas pastas que, enfim, acabaram, entre aspas, derretendo, ficaram ali pegajosas, e estava devendo ao governo. Ele fez alguns experimentos, em um deles, ele até queria realmente fazer uma borracha mais resistente, mas sem querer ele deixou cair um pouco de enxofre na borracha e ao mesmo tempo caiu no fogo. Quando isso aconteceu, ele produziu o que hoje nós chamamos de vulcanização. Do ponto de vista molecular, imagine a borracha como sendo uma cadeia desse tipo aqui, cadeias lineares. A adição de enxofre fez com que essas cadeias ficassem ligadas. E a borracha, portanto, deixou de ser essa coisa mais mole, mais maleável, para ser algo mais rígido, porque essas fibras acabaram ficando grudadas umas às outras, do ponto de vista molecular, devido a essas pontes de enxofre. Isso fez com que a borracha ficasse muito mais resistente. Ele pegou essa borracha que, por exemplo, caiu no fogo e não derreteu, apenas chamuscou. Ele fez um pouco mais, deixou a noite toda fora de casa, enfim, com frio extremo, e mesmo assim ela não ficou quebradiça. Ele conseguiu dar uma utilidade para a borracha e patenteou esse processo e deu o nome de vulcanização em homenagem ao deus Vulcano, o equivalente a Hefesto para os romanos. E aí nós temos exemplos de aplicação da vulcanização, por exemplo, solado de sapatos, borracha muito mais resistente, pneus, e isso foi muito importante no início da indústria automobilística. Hoje, boa parte da borracha que nós temos é derivada do petróleo, e essencialmente é o equilíbrio entre qual mercado é o mais favorável. Mas esse daqui, na verdade, não é nem um caso de serendipidade, é um caso de pseudo-serendipidade. O Goodyear ele queria realmente obter uma borracha mais resistente, diferente de outros casos que seus descobridores não fazem a mínima ideia do que acabaram descobrindo. Ele queria exatamente isso, mas a forma sim, foi bem ao acaso. Outro exemplo de aplicação na indústria é o Teflon. Para quem não sabe, o Teflon, do ponto de vista químico, ele é um polímero do tetrafluoreteno. Então, nós temos o tetrafluoreteno, colocamos um processo de polimerização e formamos o Teflon. Quem descobriu o Teflon foi esse senhor, o Roy Plunkett. Ele trabalhava na DuPont na época. E ele estava trabalhando com o tetrafluoreteno, na verdade, como gás refrigerante.
Ele pegou ali um bujão com esse gás e ele percebeu que estava vazio. Bom, ele notou que ele estava vazio, só que ele percebeu que tinha ali um sólido muito resistente, parecia muito com areia, mas o ponto mais importante aqui é que esse sólido era muito, muito resistente. E pouco tempo depois, já estava em vigor o chamado Projeto Manhattan. Nós podemos conhecer o Teflon pelaquela camada ali antiaderente nas frigideiras, só que ele é muito mais do que isso. Ele foi usado inicialmente como servindo de lacre para as válvulas da primeira bomba, da bomba de urânio, que utilizava esse composto aqui, esse gás, o tetrafluoreto de urânio. O tetrafluoreto de urânio é extremamente corrosivo, extremamente corrosivo. E assim, ele vazava ali das válvulas, ele corroía ali a vedação. Eles utilizaram o Teflon inicialmente para servir ali de barreira de vedação. E como o Teflon é extremamente resistente, ele conseguiu lacrar ali essas válvulas da primeira bomba nuclear. Então percebam, o Teflon que nós utilizamos hoje na panela antiaderente, ele teve sua primeira aplicação na bomba atômica, como ali uma espécie de vedação adequada. E notem com isso uma coisa muito interessante. O Roy ele é muito feliz com essa descoberta. Não porque ele ficou rico, provavelmente ficou. Não por causa da bomba, não por causa da panela antiaderente que não deixa o ovo grudar. Mas sim que esse Teflon que ele descobriu ao acaso, queria usar como gás refrigerante, ele acabou ajudando a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida, porque o Teflon, devido à sua, entre aspas, inércia, sua grande resistência, ele também não é muito rejeitado pelo corpo. Então, por exemplo, válvulas artificiais cardíacas, próteses feitas para o corpo, muitas delas utilizam Teflon. E ele chegou a relatar que esse, com certeza, foi o seu maior prêmio. Bom, pessoal, a apresentação já está bem grande, já falei bastante, estamos chegando na sua fase final, mas esses foram só alguns exemplos de como o acaso acabou beneficiando a química, alguns exemplos da chamada serendipidade. E, para concluir, eu recebi há pouco tempo, assim, uma coincidência bem grande, quase que uma serendipidade. Eu recebi da minha ex-instrutora, da minha ex-orientadora, aliás, esse artigo aqui, e nota o título dele, Serendipity. Esse é um artigo agora de 2020, fevereiro de 2020, tem 2 meses. Essencialmente, esse artigo fala um pouco sobre o trabalho do Werner. Eu vou tentar resumir rapidamente. O Werner é o pai da química de coordenação. E ele, um dos seus trabalhos fundamentais, eu abordo isso, por exemplo, no meu curso de Química Inorgânica, não sei se você chegou a ver no seu, ele propõe que a estrutura dos complexos com 6 ligantes é uma estrutura octaédrica. Ele teria 3 possibilidades, poderia ser um hexágono plano, poderia ser um prisma trigonal ou poderia ser um octaedro. Mas se nós tivéssemos um prisma trigonal ou um hexágono, nós teríamos a possibilidade de 3 isômeros. E o Werner identificou apenas 2 isômeros. Isso ajudou a confirmar a hipótese de que a estrutura era uma estrutura octaédrica. É óbvio, o Werner era fantástico, tinha toda uma questão de filosofia de como era formada a ligação química. Ele nota apenas a presença de 2 isômeros, um isômero violeta e outro isômero verde, referente a sais de cobalto. O que esse artigo mostrou? Ele mostrou que quando nós trabalhamos com esses isômeros de cobalto, na verdade existe um terceiro cristal. Só que eu não sei qual a diferença, ele separa aqui um de violet e outro de purple. Qual a diferença entre o roxo e o violeta? Assim, é uma tonalidade muito próxima. Mas eles notaram que existiria um terceiro cristal. E esse cristal, na verdade, é uma mistura. Nós temos aqui os 2 isômeros grudadinhos, uma espécie que 2 moléculas acabam cristalizando. Onde está a serendipidade aí? O Werner só conseguiu ver 2 cristais. Será que se ele tivesse conseguido ver os 3 cristais e, portanto, 3 isômeros, ele iria bater na tecla de que a estrutura mais provável, quando nós temos complexo com 6 ligantes, é octaédrica? Então, talvez foi um acaso que beneficiou ali o início da química de coordenação. E aí, pessoal, eu queria concluir essa palestra dizendo que é o seguinte, eu mostrei para vocês algumas coisas que foram descobertas ao acaso. Mas não é apenas ao acaso. Nós temos ali uma pessoa adequada para interpretar isso. Eu acho que a frase que conclui essa apresentação é essa frase do próprio Pasteur. Ele fala que o acaso só favorece a mente preparada. Talvez se não fosse o Pasteur ali para fazer aquele trabalho com ácido tartárico e ácido racêmico, não teria nascido a estereoquímica. Se não fosse a percepção do Wells, mesmo sendo o acaso, mas se não fosse o Wells, nós teríamos
essa proposta do óxido nitroso como um anestésico adiada por mais tempo. Se não fosse o Goodyear especificamente, outra pessoa poderia ter queimado ali borracha com enxofre e não teria notado exatamente a sua aplicação. Então, assim, é muito legal vermos essa química do acaso. Só que nada substitui o trabalho árduo, a percepção, o estudo, porque esse acaso favoreceu pessoas adequadas para entendê-lo. Então, isso não substitui, a sorte não substitui o trabalho duro. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. O meu trabalho é voltado sobretudo para a divulgação científica, e se eu estiver falando, por exemplo, com algum professor, eu espero que essas curiosidades tenham contribuído para você enriquecer sua aula. Eu acho que assim, essa eu acho que seria a maior contribuição dessa palestra. Se você quiser entrar em contato comigo, se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, basta procurar a Universidade da Química, enfim, em qualquer rede social. O local onde eu trabalho mais, meu trabalho mais relevante é no YouTube, mas eu tenho um blog, eu tenho uma página no Facebook, eu tenho um perfil no Instagram, acho que só não tenho um Twitter. Então não precisa nem se preocupar com o link, basta escrever Universidade da Química que você me encontra. Eu queria aproveitar a oportunidade encarecidamente, caso você não me siga em nenhuma dessas redes sociais, mas quiser saber um pouco mais do meu trabalho, então se inscreva lá no YouTube, curta a página do Facebook, me siga no Instagram. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. E se tiver alguma dúvida, enfim, fique à vontade, pode me mandar um e-mail ou então entrar em contato por alguma dessas redes sociais. Tá certo? Pessoal, muito obrigado e até a próxima oportunidade.